Mais uma vez, graça e paz, amém? Estava perguntando ao irmão Edmilson quanto tempo eu tenho. Mais ou menos 1 hora. Então segura o povo no banco, viu? Acho que não avisaram que era eu que ia pregar. O povo chega a tremer. Então tem uma tendência de falar um pouco além do horário. Irmãos, fiquei entusiasmado com nossa querida irmã ali. O tamanho dessa memória dessa criatura, rapaz, para dar tanto aviso. Tá? Eu me embolo todo e tentar gravar o nome da Elise, né? Elisa. Elisa, tá vendo? Fui tentar gravar o nome da criança dos pais, piorou, embolou tudo. Então, muito obrigado pela oportunidade de apresentar a sua filha. Deus abençoe grandemente. Quero agradecer também ao irmão Edmilson pelo convite e também a MCA, que em especial fez o convite diretamente. Então, muito obrigado mais uma vez. Deus continue abençoando grandemente esse grupo missionário. Irmãos, o tema é bastante relevante de missões. Qual a hora certa para você? Tá? O pastor Tomé citou ali que está no ABC Paulista. São 7 cidades que compõem ali um total de 3 milhões de habitantes. Esse é o número, irmãos, de habitantes que tem Salvador. Talvez você ache necessário ir para uma cidade nesse porte, observando um número expressivo como este, e esquecendo que a sua cidade tem esse mesmo número de habitantes e que necessita tal qual a importância do Evangelho. Paulo vem dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então isso você deve guardar na sua memória. Você deve colocar isso em um local de destaque, em um pedestal. Não para você idolatrar, que você adora a Deus, mas você está adorando a palavra que foi dita, inspirada pelo servo Paulo. Então, o Evangelho é a coisa mais importante. Será que nós, quando não estamos indo para locais distantes, estamos realizando missões? Será que quando nós estamos em repouso, parados em algum determinado local, nós estamos fazendo missões? Será que fazemos missões quando não estamos pensando ou realizando nada? Com suas atitudes, por exemplo, sua postura, por exemplo. Então, essas perguntas são muito relativas ou importantes, porque faz você avaliar o seu próprio comportamento diante da grande comissão de Cristo. Cristo disse: "Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações." Mas antes, ele tinha dito: "Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide." A força, o poder, o equilíbrio, é dado ou recebido e concebido por Jesus Cristo, por Deus. Ele disse: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Então, uma coisa muito importante. Certo tempo, nós iniciamos um trabalho de evangelismo lá na igreja, e juntamente como a irmã citou, vai acontecer nas ruas aqui de Portão, um trabalho de sopão. Só que o nosso trabalho era chamado Sementes da Fé. Basicamente um trabalho ali feito em Natal, só que agíamos na Cidade Baixa de Salvador. Então atingíamos os moradores de rua, os gays, as prostitutas, os transexuais, os viciados que ficavam nas ruas. E com grande tristeza, irmão, eu posso dizer, com a alegria de fazer o serviço, que nós disponibilizávamos de 5 carros para fazer esse trabalho, e entre os 5 carros tinha uma Kombi. Mas pergunte, quantos irmãos da igreja iam para esse trabalho? Somente eu e minha esposa da igreja. De 5 carros, incluindo uma Kombi, somente eu e minha esposa íamos. Depois o irmão Walter e a irmã Jússi também começaram a se chegar.
Mas uma igreja, ela não compra uma ideia como essa, pode ser os motivos quais sejam, né? No papel você vai ver a expressão explica, mas não justifica. Pastor, é perigoso. Pastor, eu cheguei do trabalho agora. Pastor, não posso deixar minha mulher, meu esposo. A Bíblia vai lhe dizer, explica, mas não justifica. Então, irmãos, a necessidade de pregar o Evangelho na sua localidade, ela é muito importante. Você vai vivenciar experiências que você nunca teve. Vai conhecer pessoas que você nunca pensou. Você vai ter uma experiência sensacional. A cada dia, a cada conversa, a cada diálogo, a cada necessidade, cada pessoa, ambiente, cada família que você passar, vai ter uma história. E você vai poder compreender a multiforme graça de Deus. Quando você conhece essas pessoas, basicamente eu vou dizer uma coisa a vocês, isso já está relatado em vários livros. 90% das pessoas que nós encontramos nas ruas são desviados. E 100%, basicamente, eu vou botar 99% dos transexuais e gays e viciados que a gente encontra nas ruas são desviados. Basicamente, 90% dessas pessoas, elas têm nomes de pessoas bíblicos, nomes de personagens bíblicos. Isaac, Ismael, Jacó, José, Abraão, Moisés. Isso impacta, porque você percebe que o povo, ele não está distante de uma realidade espiritual. Temos que entender que somos seres humanos vivenciando a experiência, ou somos seres espirituais vivenciando a experiência humana. Então, quando nós compreendemos isso, você coloca em primeiro lugar, em particular, o reino dos céus. Porque Jesus, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Logo você observa que você é nova criatura, logo você é um súdito do reino dos céus. Você pertence a um outro local. Você é de outro ambiente, vivenciando a experiência humana. E você logo pensa, o que eu estou fazendo aqui? Qual foi o propósito? Essa é a pergunta. Qual é o meu propósito? E tem essa pergunta. Qual a hora certa para você? Talvez você não tenha parado para refletir. Qual é o meu propósito neste mundo? Qual é o papel como cristão nesse mundo? Qual é a hora certa? O que é necessário para ter um start, um estopim, para eu iniciar uma campanha evangelística? Talvez você não seja um Billy Graham da vida, né? Um evangelista nato, mas trabalhos como esse, como o Gabriel, né? Gabriel faz um trabalho ali de missões, junto da Junta de Missões Nacionais, muito importante. Eu conheço dois irmãos que é lá da igreja, eles estão evangelizando, eles iam constantemente, vão para o sertão do Piauí, uma localidade muito carente de evangelismo, e uma coisa excepcional esse trabalho. Talvez você coloque no seu coração o desejo de participar de um trabalho como este, fazer um corte de cabelo, as mulheres que fazem unha, pintam, fazem massagem no cabelo, homens aqui que trabalham como pedreiros para ajudar na construção de algum local, ajudar na confecção de alguma coisa, um mecânico, quem sabe, um carpinteiro, Então nós podemos fazer algo. Não necessariamente você vai estar lá só pregando. Quando eu iniciei o seminário, eu ficava vislumbrando Moçambique. Eu olhava, o senhor é pedreiro, então eu ficava olhando aquelas paredes de Moçambique, eu podia estar lá rebocando aquelas paredes. Então, isso, irmãos, faz você... Obrigado, irmão Jorge. Faz você pulsar, é um instrumento, é a forma que Deus te chama para estar servindo a Ele. Observe que o trabalho de Paulo era ser fazedor de tendas. Alguns olham, observam Paulo, ele era do Sinédrio,
homem de condições financeiras boas, porém o ofício dele era fazer tendas. Será que fazer tendas era algo bom, valoroso? Não era. Não era visto, bem visto pelas pessoas, mas era algo que Deus usou para que ele se mantivesse no seu ministério. Quando ele passou ali a Macedônia, ele encontrou a primeira cidade, que foi Filipos, passou, tomou uma surra, foi preso em Filipos, tomou uma surra em Tessalônica, desceu para a Bereia, foi para a Caia, passou em Corinto, já estava sem dinheiro e teve que trabalhar em Corinto, porque os irmãos eram mão de figa, né? Era dificuldade, alguns estavam colocando impossibilidades para o ministério dele, e teve que trabalhar, fazer tendas novamente para se sustentar e depois voltar para Éfeso e escrever uma carta na viagem para edificar a igreja de Corinto. Mesmo assim, Paulo, ele foi um grande exemplo em missões, fazendo toda essa viagem. Paulo colocou no coração o desejo, a sua primeira viagem missionária, e contornou a Ásia Menor. Depois, o Espírito Santo compeliu novamente a revisitar as igrejas. Quando aquele homem macedônio apareceu ele numa visão, no sonho, e pedindo a ele, rogando ele para ele ir a Macedônia, ou seja, a região ali da Grécia, né? Na altura de Filipos. Então ele atendeu prontamente esse chamado de Deus. Então, qual é a hora certa para você? Talvez Deus já tenha tocado no seu coração diversas vezes e já tenha te dado várias oportunidades para realizar uma tarefa específica. Isso é chamado de dom. Pastor, não entendi. O que é um dom? É uma capacitação dada pelo Espírito Santo para fazer uma atividade que Deus concedeu, ou que Deus lhe chamou. Então Deus já lhe deu isso. E uma prova disso, por exemplo, é o primeiro dom, que é o maior deles. Paulo vem escrever lá aos Coríntios, no capítulo 13, que é o dom do amor. É o maior deles. Ou seja, tem um pelo menos. Ninguém pode dizer que não tem dom. Você tem um dom. Tem outros que tem muitos. Essa criança mesmo aqui, pelo amor de Deus, essa memória, então, meu pai, o que faria Jesus com a memória dessa? Né? Então, Deus é muito bom, Ele tem concedido dons, né? Como Cristo subiu às alturas, Paulo vem dizer em Efésios, Ele concedeu dons aos homens. Então você, irmãos, já é abençoado, já é grandemente abençoado pelo Senhor. Eu vi aquele menino vindo depositar o dinheiro no gasofilácio, vi alegria no coração dele. Será que a gente não tem a mesma alegria de abençoar? Né? Tirou o escorpião do bolso, né? É uma criança, a gente sabe disso. Mas quando a gente traz para o Senhor, quando nós vemos cooperar com missões, porque nosso coração não arde em chamas, um desejo, uma alegria de dar. Nós não fazemos isso porque nós valorizamos outras coisas. Os nossos olhos não estão focados nas coisas do alto, estão focados nas coisas que são aqui da terra. Bom, então a mensagem de hoje, vou começar agora, Jesus, vou orando aí. A mensagem de hoje tem como base lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 6 a 8. 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 6 a 8. Paulo vem consolar o seu filho na fé, Timóteo, a ele estar firme na pregação do Evangelho e diante também das situações adversas que estão aparecendo a ele ali na igreja de Éfeso. Paulo diz assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém? Irmãos, é de suma importância compreender o contexto no qual Paulo está aqui inserido. Paulo já está na sua 4ª ou 5ª prisão, em especial aqui a sua 2ª prisão mais importante. Paulo ele escreve as epístolas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele passa 2 anos preso, mas já esta prisão, uma das mais importantes aqui, é a última de seu ministério, onde ele é apresentado a César, e lá a tradição diz que ele foi decapitado. Paulo, ele não está eufórico por conta da situação. Paulo, ele não está estressado. Paulo não está delirando. Paulo não entra em depressão em momento algum, muito pelo contrário. Ele consola, exorta, edifica o seu pupilo a continuar batalhando firme pela fé evangélica, e está pronto para sofrer pelo Evangelho e a sofrer por Cristo. No capítulo 2 ele vem dizer: sofre pelo nome do Senhor, combate o bom combate. Então Paulo, em forma nenhuma, de maneira nenhuma, em momento algum, ele demonstra autopiedade. Paulo, em momento algum, ele não se torna uma pessoa carrancuda, uma hiena. Já viu o cristão hiena? Ó céus, ó vida, se lamuriando por conta das situações. Não. Paulo ele vem aqui dar um testemunho. Ele vem fazer aqui uma entrevista muito importante. Ele dá um relatório muito especial a Timóteo, para que Timóteo observasse o seu comportamento e disse: é isso aí, velho Paulo, a gente está morrendo, mas é nós na fita. Talvez Timóteo usasse essa linguagem, mas de forma diferente, né? Isso aí, estou parafraseando a Timóteo. Relevem, nós somos pecadores também. Muito bem. Alguns jogadores, por exemplo, quando você pode observar no final das partidas, geralmente a primeira entrevista é para o vencedor da partida, e você vê o repórter perguntando a ele o que ele achou da partida. Então ele diz: não, nós fomos muito felizes, tivemos o privilégio de iniciar fazendo o primeiro gol, e nós conseguimos manter o placar, e assim fomos superiores e vencemos a partida. Nós perecemos porque fomos melhores. Da mesma forma, o outro repórter vai e pergunta ao time que perdeu, e eles dizem que não tiveram muito bem, não tiveram um bom dia, né? Eles não conseguiram executar um bom plano de jogo e se perderam diante de um oponente superior, que foi melhor em campo. Paulo aqui, ele vem dar a mesma entrevista. Ele sabe muito bem das dificuldades, ele sabe das oposições, ele conhece muito bem o seu inimigo, os seus inimigos. Ele vem narrar na 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, as situações que sobrevieram a ele. Ele conhece bem e vem exortar a nós todos a como devemos viver. Então é muito mais fácil analisar as coisas depois que elas já aconteceram. Nós podemos ter um vislumbre de tudo aquilo já acontecido, do que você olhar para o futuro e fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. Mas Paulo consegue fazer isso. Ele fez isso aqui de uma forma fenomenal. Ele diz: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, sendo derramado diante de um sacrifício ao Senhor. A ideia, a visão dele, ele diz: olha, eu estou sendo injustiçado. Não. Paulo diz: eu estou sendo oferecido por libação. Se fosse algum de nós, já estaríamos diante
da Defensoria Pública, nós que temos um pouquinho mais de condição financeira, ia procurar um bom advogado para ir contra o Ministério Público, dizer: olha, vocês estão cometendo a injustiça contra mim, eu tenho alguns atenuantes, eu sou réu primário, eu tenho nível superior, eu tenho residência fixa, eu sou membro da Igreja Batista Regular Betânia em Portão, eu sou irmão de fulano. Você ia conseguir inúmeras provas de que você é uma boa pessoa para você se livrar dessa condição que Paulo está. Ele não faz isso. Quando ele foi fazer a sua defesa diante de Festo e Agripa, ele não se defendeu no sentido de sair daquela acusação, mas em particular ele anunciou o Evangelho de Cristo ali. Olha, eu estou sendo preso porque eu estou fazendo isso, por conta disso, isso, assim, assado. Ele não se intimidou diante das pessoas que estavam com ele, diante dele, e contra ele. Paulo vai dizer assim: até mesmo na minha última defesa, aqueles que estavam comigo me abandonaram. Olha, crente geleia, né? Quando aperta, some. O que é que aconteceu? Né? Ele vem dizer que no capítulo 4, acho que no verso 10, que até Dema me abandonou. Dema que estava tanto tempo com ele, seguindo, ajudando, cooperando, auxiliando, abandonou a Paulo. Por que foi que aconteceu isso? Pressão. Pessoas que não suportam a pressão. Mas, irmãos, continuemos firmes. E isso é que o Paulo vem nos incentivar aqui a fazer. Então, o ministério de Paulo já havia acabado. Ele estava ali nessa prisão romana, não poderia olhar por uma grande janela e ver uma grande oportunidade de novo ministério, de um novo recomeço à sua frente. A sua execução estava ali diante das mãos dos romanos. Ele tinha apelado para César e foi assim que foi feito. Então ele sabe que o seu tempo está findando, mas ele quer deixar algo para nós antes de partir. Qual é? Paulo ele escreveu o seu próprio epitáfio, né? Algo que nós escrevemos nas lápides, né, dos mortos, em memória de fulano de tal, um bom pai, um bom filho, um bom marido, um ótimo cristão, um exemplo para a sociedade. E Paulo ele escreve o seu próprio epitáfio. Será que você, quando for escrever o seu epitáfio, você vai escrever algo dessa magnitude? Vai dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Já falou para seu esposo: meu marido, quando eu morrer, eu quero que você escreva esses versos bíblicos, porque essa foi a minha trajetória. Aí você olha para sua mulher e diz assim: está querendo me copiar, mulher? Né? Eu também quero esse mesmo texto, porque isso faz parte da minha vida. Eu quero que escreva dessa forma e me cobre, para que no final da minha vida eu esteja assim, eu cumpra esse ministério. É muito importante você entender isso, porque às vezes essas coisas nos fogem muito facilmente. As coisas do mundo nos seduzem muito facilmente. Há um tempo atrás, estava vendo uma grande confusão, uma discussão enorme sobre aquele cantor gospel Kleber Lucas, que ele estava cantando o próprio epitáfio, né? Algo que destoou um pouco no meio cristão. Ele estava cantando: acaso vai. A gente meio que fica pesaroso assim, dizendo assim: poxa, logo você, irmão, que estava cantando: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu ando na sua casa. Como é que pode alguém ter essa compreensão do divino e depois apelar para o acaso? Claro que outras discussões devem se levantar ainda acerca desse nome, mas, irmãos, é importante perceber o que Paulo vem dizer aos Gálatas, aquele que
está em pé, cuide para que não caia. Estou citando ele aqui, não como sendo o melhor, mas com cuidado de que eu não venha tropeçar da mesma forma que ele. Como muitos de nós tropeçamos. Ele foi e caiu dessa forma, muitos estão caindo, né? Estão bancarrotas porque não estão observando esses preceitos. Quantos estão perdendo a vida, estão tirando a sua própria vida? Recentemente nós visitamos uma garota que ela foi assediada por um pastor. Ela tentou tirar a sua própria vida cortando os pulsos. Está sendo acompanhada, fazendo acompanhamento com psicólogo e tudo mais. Irmãos, nós podemos pecar muito facilmente. Não importa o tempo que você tem de igreja, não importa a sua condição, não importa o seu status, não importa se você é pastor, se você é diácono, se você é obreiro, se você é um líder, se você tem 50 anos de igreja. O que importa, irmãos, é para que você esteja vigiando, para que você não entre em tentação. O importante, irmãos, é que quando a porrada vir, você consiga suportá-la e continuar firme. É isso que Paulo vem nos exortar no capítulo 6 de Efésios. Depois de ter vencido tudo, permanecer firmes e inabaláveis. Você não vai poder nunca lançar a mão da desculpa, dizer a carne é fraca. Sabe por quê? Porque o espírito está pronto, é forte. Você nunca vai poder dizer isso. Eu pequei, pastor, porque a carne é fraca. Irmão, eu pequei, irmãos, porque a carne é fraca. Não, o espírito está pronto e ele é forte. Ele é forte. Deus o capacitou para uma santa obra, para a santa vocação. Paulo, no capítulo 4, vem dizer que nós devemos andar com digna vocação ao qual fomos chamados. Andeis, irmãos, com digna vocação, de forma santa. Fomos chamados para um santo ofício. E isso deve ocupar a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos. É essa coisa que deve estar fomentando, que deve ser o combustível para estarmos seguindo adiante. No versículo 6 ele diz: porque quanto a mim, já estou sendo derramado por libação. Consistia em derramar um líquido, geralmente um vinho forte, sobre o altar do sacrifício, e isso ele inflamava, pegava fogo e subia com um aroma suave. Geralmente ele era sempre derramado, nunca bebido. Então Paulo ele já disse isso: olha, eu sou o sacrifício e a libação ao mesmo tempo. O meu sacrifício e essa libação, ela está sendo totalmente consumida para a honra e glória do Senhor. O Senhor está recebendo esse oferta, esse sacrifício, e isso está subindo com um aroma suave ao Senhor. Ou seja, eu mesmo estou colocando mais lenha na minha própria fogueira para a glória do Senhor. Quantos de nós buscamos oportunidade para nos desviar dessas coisas? Às vezes terão coisas no Evangelho, no meu Evangelho, que vai requerer de você mais tempo, por exemplo. E talvez você não queira demandar mais tempo naquilo porque você quer aproveitar o tempo que você tem para investir um pouco mais na Netflix. Talvez você queira um pouco mais de tempo para os jogos no celular, os Xbox, que competição, os PlayStation, coisa maravilhosa, é muito bom. Mas, irmãos, quando você tem um foco no Evangelho, a coisa muda de figura. Tem alguns anos atrás, eu tinha alguns videogames. Você vê que a coisa não fica longe, não. Estou dizendo não para me gloriar dos videogames. Tinha dois, um Xbox e um PlayStation. Para você ver que eu gostava de jogar. Isso me demandava muito tempo. Eu percebia que eu gastava muitas horas com ele. E isso estava me causando problemas físicos até. Náusea, problemas na visão. E eu investia muito tempo nisso.
Gastava o tempo que eu teria que ter para o ministério com jogos. Minha esposa sempre me chamava a atenção. Filho, como eu odiava ela me chamar a atenção. Mas depois percebi, irmãos, a necessidade de eu me desfazer dessas coisas que estão me aprisionando, me agrilhoando. A Bíblia vem dizer aos hebreus que nós devemos estar correndo para Cristo, autor e consumador da nossa fé, correndo do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado ele está nos envolvendo, nos marcando, uma tenaz, está ali fustigando. Para vocês terem ideia, quando eu decidi vender esse trem, é um videogame, não é um trem, troquei por um teclado. Um teclado. Logo depois o pastor precisou de um teclado e ele foi para o campo missionário. Como Deus faz as coisas. Às vezes você precisa desapegar de algumas coisas. E foi justamente no OLX que eu encontrei. Não quero fazer propaganda do OLX, não. Eu encontrei o teclado hoje está lá no campo missionário. O videogame se transformou num teclado no campo missionário. Então é isso, meu irmão. Tem algumas coisas que você precisa desapegar na vida. Você precisa desapegar da sua própria vida. Paulo era um homem desapegado. Ele podia muito bem dar continuidade à sua vida lá no Sinédrio, mas ele foi chamado por Deus, escolhido no capítulo 9 de Atos. Deus diz a Ananias que ele foi chamado, e importa que ele sofra pelo Evangelho, pelo amor do nome do Senhor. Então, você foi chamado por santa vocação, você foi tirado do mundo. É eclésia, aqueles tirados de dentro para fora, de dentro do mundo para fora dele. Hoje você é um cidadão dos santos. Hoje você está no mundo vivenciando essa experiência humana, mas você é um ser espiritual. Você tem que ter essa visão espiritual. Você tem que compreender as coisas que são do alto. Paulo vem falar aos Colossenses que nós devemos observar essas coisas. Colossenses capítulo 3, ou Filipenses, Colossenses capítulo 3, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados, versículo 1, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas questões, não nas questões aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A ideia ali grega é de que morreu, enterrou e acabou. A ideia de Paulo não. Você morreste e agora está com Cristo, e a sua vida está oculta com Cristo em Deus, está lá. Apesar de você estar aqui posicionalmente em Deus, você está lá, irmãos. Amém? Essa é a visão de Paulo. Paulo tem essa visão. Paulo tem essa concepção de vida. Não precisamos entender a ideia de vida cristã. A gente quer tanto se apegar às coisas que são aqui do mundo, porque tem tanta coisa boa, a gente não sabe. A Bíblia vem dizendo lá em Apocalipse que o mar já não existe. Tem tanta gente de marquinha. Não é bom, não é bonito, né? Poxa, será que eu não vou conseguir tomar mais um banho de sol na laje? Que preocupação fútil, né? Será que, poxa, eu não vou conseguir mais matar um carneiro lá no céu? Eu não gosto tanto de meninico de carneiro. Então a gente começa a pensar nessas futilidades e não compreende as coisas grandiosas que Deus vai fazer em nossas vidas. Às vezes a gente fica pensando em tirar certas perguntas a Adão e Eva. Quando você chegar no céu, é bem provável que Adão e Eva vai lhe dizer tanta coisa grandiosa que você vai ficar boquiaberto, nem vai se lembrar das tribulações que você passou aqui na terra. Você diz assim: muito bem, Adão e Eva, porque vocês vieram primeiro do que nós. Está me anunciando essas coisas, vai passar a eternidade e não vai se cansar de ouvir aquelas coisas. Imagina, irmãos, você vivendo tudo isso e dando valor a essas coisas que são aqui na terra. E Deus orando e diz assim: meu Deus, não. Deus dizendo: meu filho,
Isso é passageiro, isso é transitório, isso é terreno, isso vai acabar. Então Paulo também, ele vem se referir a essa libação quando ele fala dos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 17, quando ele está sendo oferecido por libação no sacrifício de fé. Então ele se oferece por essa mesma libação como um sacrifício de fé. Paulo foi preso com Silas lá em Filipos, né? O carcereiro tentou tirar sua própria vida, mas Paulo permaneceu inerte ali e disse assim: não precisa disso, estamos todos aqui. Ele teve a oportunidade de fugir, muitos de nós fugiremos. Paulo continuou lá, louvando e entoando salmos e hinos espirituais ao Senhor, pregou a mensagem do Senhor a um homem que muito provavelmente estaria morto, sua família estaria sofrendo, mas ela foi alcançada pelo Evangelho da graça de Deus, porque Paulo, ele não fez a ocasião de dar prioridade à sua vida, mas de pregar o Evangelho. Então, tem tantas situações que nós fôssemos narrar, demandaríamos bastante tempo. Aquele relógio está muito longe de mim, eu vou deixar meu celular aqui, fica mais pertinho, viu? Irmãos, Paulo vem dizer outra coisa. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Kairos, o tempo oportuno. Quando Cristo encarnou, Paulo vem dizer, fala da plenitude do tempo, o tempo maduro, completo, pleno. Veio Jesus, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam sobre a lei. E agora ele vem falar de si mesmo. Ele diz: o tempo de minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. A ideia ali é de soltar um navio que estava preso em terra, em alto mar, fazer com que ele partisse, fazer com que ele encontrasse com o fim para o qual ele foi destinado. Ele está voltando para casa. Paulo, quando ele compreendia muito bem isso, a ideia de morte para Paulo era totalmente diferente da dos gregos. Não era morrer e acabou. Ele ia vivenciar uma experiência totalmente outra junto do seu Salvador, aquele para o qual ele tinha ofertado sua vida toda. Ele sabia que ele ia encontrar o seu Salvador. O hino 377, ele vem cantar, nós cantamos, vem que nós, perdoe, cantar: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador a mim me resgatou. Mas eu sei que eu tenho Cristo. E Paulo vem dizer a mesma coisa, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É um hino que nós cantamos e talvez não entendemos o que nós cantamos. Cantamos: preciso de Ti. Eu lembro que esse hino foi um hino que foi cantado da minha conversão. Eu lembro até hoje. Eu disse: poxa, é um momento que eu estava em tremenda angústia, um momento de muita opressão. Foi o momento que eu mais busquei o Senhor, e esse hino falou muito comigo. E toda vez que eu escuto ele, eu me remeto a essas memórias. Eu lanço mão delas para lembrar o que o Senhor fez por mim. Eu digo: glória a Deus, porque o Senhor fez, e eu quero continuar honrando o que o Senhor fez por mim, para que no dia da sua vinda eu também seja encontrado como um servo fiel, como um dispenseiro fiel. Paulo vem dizer da mesma ideia, que ele foi chamado como dispenseiro do Evangelho de Cristo, lá aos Efésios. Foi dado a ele esse ministério de guardar, né, a dispensa real, a dispensa do Senhor, que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação por meio da fé. Então, nesse contexto de partida desse mundo, o apóstolo fala sobre três coisas. Fala sobre a guerra, sobre a caminhada e sobre a fé. Três coisas ele vem aqui anunciar nessa passagem.
Ele diz que a nossa guerra neste mundo, qual é? É de combater um bom combate. Não usar de armas carnais. Paulo vem dizendo no capítulo 10 de 1 Coríntios, que ele diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são espirituais e poderosas em Deus para anular até sofisma. O que é um sofisma? São mentiras bem engendradas, articuladas, para ganhar uma discussão. Ou seja, parece bem com a verdade, né? O cara, rapaz, pense numa ideia que o cara viu ali, menino, quando você vai analisar, mentira pura. Só foi uma boa ideia para ganhar a discussão. Sabe quando você está discutindo sobre uma coisa, o cara vem com uma ideia genial, espetacular, bem platônica assim, surreal, e aí você fica boquiaberto, esse rapaz, fui vencido pelaquele sofisma, fui vencido por uma mentira. As armas do cristão não devem ser com essas coisas, mentiras, fofocas, né? Gritarias, luxúria, né? Nada disso. Elas têm que ser poderosas em Deus. Ele diz: combati o bom combate. Combate denota esforço, luta, sacrifício, agonia. Então Paulo usa essas palavras para se referir naquela época aqueles Jogos Olímpicos, por exemplo, aquela visão que ele tinha lá de gladiadores, de disputas nos campos ali da Grécia, onde as pessoas se afligiam para ganhar uma coroa, para ganhar a libertação por sua vida, para ganhar crédito, para se aparecer alguns. Mas ele diz: eu combati o bom combate, foi meritório, foi gracioso, foi honroso esse combate. Vejam bem aí em 1 Coríntios capítulo 15 o que ele vai dizer acerca da sua vida cristã lá aos Efésios, que o apóstolo, que o escritor, o evangelista Lucas, ele não narrou ali em Atos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, vem a narrativa do apóstolo Paulo, que a gente não vê Lucas citando como foi, onde foi, quem foi, como aconteceu isso. E Paulo cita aqui, não encontramos mais em nenhum lugar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, ele diz: se como o homem lutei em Éfeso, confesso, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É a descrição da necessidade da crença na ressurreição. As pessoas não estavam dando crédito na ressurreição, principalmente de Cristo. Ele disse: se a ressurreição não existe, a vossa fé é vã e vós estáis mortos nos vossos pecados. Mas eu lutei, eu tive um problema sério. Não sabemos a natureza, se foi com feras literais, foi com leopardos, com leões, não sabemos, ou se foi com pessoas ruins mesmo, que Paulo chama de feras. Mas sabemos que a coisa não foi lá tão boa assim. Quando você vai para 2 Coríntios capítulo 11, você vai perceber aqui Paulo dá um breve relato das coisas que aconteceram em sua vida. Ele diz no capítulo 11 de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 20, ele diz: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente confesso, como se fôssemos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes,
5 vezes recebido os judeus uma quarentena de açoites, menos um, ou seja, 195 chibatadas, 195 açoites, irmãos. Ele recebeu aqui. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo de patrício, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Ou seja, ele está demonstrando que ele tem as mesmas necessidades que qualquer um de nós, mas ele passou por todas essas situações e agora está escrevendo. Ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A esperança dele, a luta dele foi por um bom combate, por meio de um bom combate. Ele não utilizou de artifício dizendo: olha, porque eu sou um cristão que sofro muito, eu tenho mais crédito do que qualquer outro, porque eu tenho 40 anos na igreja, vocês têm que me dar um crédito, têm que me dar um desconto, e eu posso pregar à vontade, eu estou fazendo isso. Não. Vejo problema nas igrejas. Vi uma vez uma discussão de que tinha um irmão que fazia alguns trabalhos, alguns serviços na igreja, e quando ele cometeu um pecado grave, um irmão virou para mim e disse: você não deve falar isso para ele, porque ele já fez bastante serviço aqui na obra. Eu digo: isso dá crédito para ele para pecar? É essa a visão que a gente tem. Já que eu trabalhei tanto na obra do Senhor por tanto tempo, eu estou com crédito. Não, você não está com crédito. A Bíblia diz que você não faz mais do que deve. E é um homem que não tem crédito algum, porque só fazemos aquilo que é mandado. Poxa, é mesmo, pastor, a Bíblia diz isso, é. Então se esforce, irmão. Se esforce para trabalhar ainda mais, não para o seu próprio crédito, mas para a glória do Senhor. Diga: eu me dedico ao Senhor, faço pela causa do Senhor, para o Senhor, para a glória do Senhor. Não para a minha honra, não para a minha glória. Porque se eu fizer tudo isso, é certo que eu vou sofrer. Paulo vem dizer: aquele que quiser viver piedosamente, fazer o quê? Vai acontecer com ele? Padecerá perseguição. Quem quiser viver a vida piedosa, padecerá perseguição. Quem quiser vir após mim, Jesus já disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, um instrumento de morte, e me siga. Muitas pessoas estão buscando vida nessa vida. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Também sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Paulo ele vislumbra a eternidade. O autor de Eclesiastes diz que o homem foi criado para a eternidade. Ele caiu no lapso, estamos aqui. Porém, Cristo nos salvou para essa eternidade, nos dá uma vida abundante. Entende o que é isso? É você agora começar a visualizar, vislumbrar isso. Ele diz que nós não devemos estar tentando nas coisas que se veem. Ele diz porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o eterno peso de glória. Será que você está dando valor à tribulação que você está passando? Será que você entende que essa mesma tribulação, irmãos, é que faz você perseverar? Quando você olha lá os Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 5, no capítulo 5, ele diz, e não somente isso, versículo 3, Romanos capítulo 5, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Então perceba, irmão, que a tribulação é instrumento que Deus usa para aperfeiçoar você, para fazer você digno, completo. Isso Tiago vem dizer lá na sua carta, no capítulo 1, versículo 2, ele diz, meus irmãos, tem grande alegria quando passardes por várias tribulações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Se alguém tem falta de quê? De sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impõe. Será que não está faltando sabedoria na sua vida? Por que eu estou passando por tanta provação, hein, irmão? É de Deus. Já me perguntou isso? Qual o propósito da minha tribulação? Por que tantas coisas me acontecem, me sobrevêm? Você fica lá, o crente indo, ó céus, ó vida, reclamando de tudo, mas não faz a pergunta certa. Você reclama de todas as coisas, reclama, né? Tem o hino 421, né? Falemos de Cristo. Não, 421 não é esse, não. Volta aí, pega aí por favor, Will. Aí, está sempre do cristão. Irmãos, falemos de Cristo Salvador. É isso mesmo. Falamos de muitas coisas. Falamos da lua, do ar, do Bahia, do Vitória. Gastamos um tempo horroroso com esses dois aí. Mas não fazemos as perguntas certas. Não damos crédito, não damos valor às coisas mais importantes. Por que estamos passando pelo que estamos passando? Qual o propósito da nossa passagem? Por que Deus está fazendo isso? Como posso responder? Qual é o meu feedback para com Deus? Isso é mais importante. Então Paulo vem revelar isso. Estou finalizando. Deus tem um propósito especial, irmãos, para nossas vidas. Deus ele vai fazer com que cada homem e mulher venha se curvar diante dele e venha estar presente diante dele. O apóstolo João vem dizer lá no Apocalipse, capítulo 21, que Deus estará no meio do seu povo, ele será o seu Deus. Deus tabernaculou com o homem, a promessa que ele já vem fazendo há muito tempo. Ele vem dizendo que o Senhor estará no meio do seu povo, os seus servos o verão, o servirão e contemplarão a sua face, estarão perpetuamente diante dele.
Apocalipse capítulo 22. É essa a sua herança, é essa a sua possessão. 64 vezes nós vemos escrito na Bíblia que os crentes estão posicionalmente em Cristo Jesus para herdar algo, em alguma coisa, em alguma bênção, em algum galardão, em uma vitória, em uma demanda. 64 vezes. Isso é importante, é um número importante. Não vai jogar no bicho não vai dar. O crente assim é atrapalhado, né? Falar em número fica logo oriçado. Não vai dar certo. Então isso é muito importante, irmãos. Estamos vivenciando essa experiência humana. Então, antes da conversão, nós não tínhamos uma vida espiritual. Nós estávamos mortos, estávamos desgarrados, estávamos perdidos, sem Deus, sem Cristo Jesus, longe das promessas, longe da nação, desviados, perdidos eternamente. Somos chamados de filhos da ira, inimigos de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. A vida é agora. Muitas pessoas dizem que os cristãos são pessoas bitoladas. Não, você tem uma oportunidade. Você pode fazer a escolha entre servir a Deus e servir ao mundo. Você agora é livre, você tem liberdade. Mas não use a sua liberdade, como Paulo vem dizer, para dar pretexto ou ocasião à carne. Pedro também vem dizer em 2 Pedro, capítulo 2, essa nossa liberdade cristã não é para dar ocasião à carne, para libertinagem, não, muito pelo contrário. É para evidenciar cada vez mais a glória de Deus. Então devemos colocar isso no nosso coração, escrevê-la na capa, na tábua do nosso coração. Porque quem é o nosso inimigo? A Bíblia vem dizer que ele é o quê? Que ele é Satanás. Quem é Satanás? Um anjo, né? Satanás, ele vem, é um anjo de luz, chamado também conhecido como enganador, inimigo das nossas almas. Imagine, olha o sujo, o tinhoso, o capiroto. Esse é um dos nossos inimigos mais importantes. Ele não é todo poderoso, mas ele tem poder. Nós não devemos brincar. Tem alguns cristãos que brincam, né? Vai pisar na cabeça do diabo, sapateia, esperneia a roda, dá um terra, cai na máquina. Menino, Deus tenha misericórdia de sua vida. Conheço uma pessoa, ele é advogado hoje. Na época ele ainda não era, mas pense no homem que está em advocacia. Até hoje eu chamo ele de sofista. Ele me liga, eu digo, aí sofista, cheio de ideias. Aí ele diz, Gilson, não acredito em Deus. Eu ia lá, vinha cá e digo, Senhor, eu tenho que pegar esse cara safado daquele jeito. Então, um dia eu estava lá amarrando umas ferragens no canteiro de obras, ele chegou, todo oriçado. Rapaz, esse negócio de crente não dá certo não. Eu digo, olha, vem cá, faça o favor, chegue aí. E o que é que você quer, rapaz? Vou fazer uma oração por você. É mesmo? É. Vou fazer uma oração para que Deus lhe apresente o diabo, que ele arranque tudo de sua vida e deixe você no carro. Ele, não, pelo amor de Deus, eu não faço isso não. Poxa, tu não é ateu, incrédulo, infeliz? E não, rapaz, não faço isso não. Eu digo, porque se não acredita em Deus, não pode acreditar no sujo, no outro, né? Se não existe um, existe o outro. E não, rapaz, veja bem, não faça isso não, que você pode me prejudicar. Eu digo, entendi agora. Até hoje, já dá até paz do Senhor, né? Não se converteu não, mas pelo menos com uma boa atacada, né? Irmão, às vezes a gente tem que dar a atacada certa, sabe? Tem que dar um chega pra lá, daquele jeito, né? O cara não quer acreditar não. Meu primo, ele é da Rondesp. Pense num cara bravo. Chamei ele para ir trabalhar. Olha, eu chamei ele para ir trabalhar na companhia de polícia de lá de Cajazeiras. Lá em Cajazeiras é meio light, né? Todo mundo tem medo de Cajazeiras, não sei porquê. Lá é tranquilo, relax. Na nova é que o bicho pega, mas esqueça essa parte. Mas eu chamei ele e disse, fulano, eu consigo ali uma indicação e você vem para cá. Na época eu estava com
negócio lá, com chave lá, mas lá dentro. E eu consigo transferir você para cá. Conversei com o pessoal, mas não, pode chamar, ele vem para cá. Falei com ele, não, eu quero ficar aqui. Gosto de matar, é bandido, vagabundo, gosto de matar mesmo, rapaz. Quem gosta de matar também morre, tá bom. Um dia ele foi para o Parque São Bartolomeu. E aí, foi na incursão, né, com aquela metralhadora, correndo atrás de vagabundo, correndo. De repente, ele se dizia ateu, até o nome dele todo mundo conhece como ateu. De repente ele escorregou, não sei se foi o cocô, vidro mole, né, que a gente conhece, ou foi uma banana, ele não lembra. O importante é que ele escorregou. No que ele escorregou, caiu de bunda, quase arrebentou o cóccix. Assim foi a narrativa dele. O fuzil caiu no colo dele, e quando ele caiu, a rajada de bala passou, cravou na parede. Era justamente o corredor que ele ia entrar. Na caída dele, a rajada de bala cravou na parede. Ele disse: Nilson, foi Deus que me salvou naquele dia. Bem, as tribulações não aperfeiçoou ele. Nunca mais ele disse que ele é ateu. Se você disser, chamar ele de ateu, ele lhe pega. Ainda também não foi convertido, mas eu acredito que Deus está fazendo uma obra grande na vida dele. Então, são dessas formas, a multiforme graça de Deus se apresenta a cada um de nós. Você foi chamado de uma forma, você da outra, Deus também pode chamar de uma forma totalmente especial, diferente, inusitada até, mas ele faz isso, ele tem poder para salvar. Por isso que Paulo vem dizendo: não me envergonhe do Evangelho. Então você também não se envergonhe. Qual é a hora? A hora é agora. Aqui, pastor, aonde? Aqui com o seu irmão. De repente tem um convencido nessa igreja, de repente tem um irmão que ele está desviado, perdido dentro da igreja. E você sabe, eu tenho lá a ovelha perdida, né? A ovelha negra ali. Eu não falo escondido não, é a ovelha negra, vem cá, perdidão, dentro da igreja. Você sabe, essa é a sua oportunidade de você conversar, de você chamar, de você exortar, de consolar. E a Bíblia lhe dá autoridade para isso. E ela se mostra dizendo que ela é eficaz. Ela diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a exortação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o propósito das Escrituras. Então se apegue. E ela também diz a você: procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade. Use de forma correta, no momento certo. Não gaste cartucho. Você tem 66 aqui, 66 cartuchos. Deflague ele de forma correta. Use bem. Use bem. Seja um verdadeiro sniper com ela. Maneje bem. Manejar bem é criar, te achar, é cortar reto. Faça o corte certo, preciso, cirúrgico. É que o autor de Efésios vai dizer no capítulo 4. A Escritura é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É como uma espada de dois gumes. Isso que ela é. Então maneje bem. Então que em nome do Senhor... irmão, obrigado. Obrigado pelo Apocalipse 21, 3. Rapaz. Muito bem, irmão. Deus abençoe. Qual é a hora certa para você? Qual é? A hora é agora. A partir daqui, tem uma música que diz: a começar em mim. A começar em mim. Quebra coração. Então, isso deve ser o que te motiva, o seu combustível. Cristo é o seu combustível. O pastor não é o seu combustível. O diácono não é o seu combustível, o irmão não é o seu combustível, as bênçãos que Deus pode lhe dar e que Ele tem lhe dado não é o seu combustível. Cristo Jesus é o seu combustível. Você tem motivos mais do que especiais para continuar trabalhando. Não use de desculpas para não fazer a obra de Deus, porque isso é muito importante. O que aquelas pessoas estavam fazendo naquela ponte ali é de suma importância.
Quantos estão tirando a própria vida? A gente tem relatório de pastores que têm perdido o foco e tirado sua própria vida, colocado muito mais ênfase nas tribulações e ceifando a sua própria vida de forma muito prematura. Então não faça isso. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. A Bíblia lá vem dizer em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, a mim e a você, de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. E Paulo vem ampliar essa ideia, diz que Deus, Romanos capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco. Ele prova. Qual é o fato? O fato é que Ele deu o seu Filho Jesus, Cristo Jesus, por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele diz, pode ser que alguém até se esmere, se esforce em morrer por um justo, por alguém que goste, mas Jesus morreu por mim e por você, pecador. Então Deus, Ele quer te salvar. Ele já fez o sacrifício, Ele já fez a sua parte e te dá a oportunidade esta noite. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir essa porta, entrará, sairá e achará pastagem. Então Jesus te convida essa noite, meu amigo e minha amiga. Você que não ainda tem ao Senhor Jesus, você que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a igreja nesse momento eu convido para baixar suas cabeças e interceder por aquele visitante, por essa pessoa ainda que não fez uma confissão de fé, que ela possa essa noite ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e entregar a sua vida ao Senhor. Se você entendeu essa mensagem essa noite, se Deus falou com você a necessidade de você entregar a sua vida, mesmo que você não seja um missionário, mesmo que você não vá para localidades distantes, mas que você deseja entregar a sua vida e fazer cumprir a causa missionária, pregar o Evangelho de Cristo, ser salvo e ter vida abundante, ter uma vida eterna, é estar diante do Senhor quando você morrer. Levante suas mãos neste momento, que nós gostaríamos de contemplar a sua face. Se você entendeu o plano de salvação, se você entendeu que só Jesus Cristo salva, e você quer fazer essa decisão essa noite, tem alguém que deseja fazer essa decisão? Levante uma de suas mãos. Alguém? Não vamos apelar por muito tempo. Se você decidir fazer isso essa noite, nos procure no final do culto para orarmos por você. Convido os irmãos para se colocar de pé e vamos orar. Depois eu entrego a palavra aqui de direito.